vamos ler 3 versos, verso 14 ao verso 16. Eu vou ler na ACF, e você pode me acompanhar aqui. Está escrito assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12. E disse: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém? Vamos ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer. Obrigado pela sua palavra ser lida perante o seu povo, e ela por si só é tão graciosa, poderosa. Mas pedimos revelação e sabedoria para que possamos andar na medida que o Senhor tem para nós nessa hora. Não apenas nos traga informação, mas aqueça nosso coração com as verdades da tua gloriosa palavra. Em nome de Jesus, eu preciso de ti, Pai. Amém e amém. Irmãos, quando nós falamos da Páscoa, infelizmente, culturalmente, a Páscoa se tornou algo monetário. Se tornou algo para vender, para comprar. Nós vemos a Páscoa muitas vezes como um meio, nos nossos dias, de fazer recursos, dinheiro. Mas a Páscoa bíblica não foi assim. Apesar que, nos dias da Páscoa bíblica, era feito muitos negócios, porque precisava comprar e vender muitos cordeiros para o sacrifício. Mas o propósito nunca foi esse. O propósito foi uma representatividade a respeito do corpo, do sacrifício que Jesus viria fazer lá na frente. A primeira Páscoa, ela foi estabelecida quando o povo estava saindo do Egito, e antes da saída do Egito, eles tiveram que fazer aquela famosa ceia, que todos vocês conhecem, aonde a Bíblia diz assim, que eles precisavam passar o sangue nos umbrais das portas, e o animal que era sacrificado, ele precisava comer literalmente todo o animal. Aquilo ali foi estabelecido a Páscoa. Nos tempos de Jesus, a época aproximadamente era de 1500 anos antes que Jesus estabeleceu essa Páscoa aqui, que ele está fazendo com os discípulos. E aqui entra um padrão muito interessante. A Páscoa, meus irmãos, ela foi feita para simbolizar ou apontar para um sacrifício que tiraria plenamente os nossos pecados. Se você ler João, você vai ver quando Jesus está vindo ao deserto. A Bíblia diz assim que João Batista, que ia batizar Jesus, vê Jesus vindo do deserto ao Jordão, e ele declara assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João vai expressar a palavra do Cordeiro que está tirando o pecado do mundo? Porque até ali, todos os pecados não eram removidos. Todos os pecados, eles eram cobertos. Porque quando alguém no Antigo Testamento precisava ser perdoado, ele pegaria um animal puro, limpo, tá? E aí colocaria as mãos sobre a cabeça daquele animal. Todo o pecado daquela pessoa era transferido para aquele animal inocente. Então o animal viria a óbito, ou seja, sacrificaria o animal. Então a pessoa que estava ali naquele momento, passando os seus pecados para aquele animal que era representativo, voltava para casa totalmente perdoado, com a consciência limpa. Mas todos esses pecados que eram passados de animal, toda vez a pessoa pecou, eu menti, e até pegava um animalzinho inocente e sacrificava. Fiz uma besteira, pegava um animalzinho inocente e sacrificava. Ou seja, toda consciência de pecado não era removida, era apenas coberta por intermédio do sangue daquele animal inocente. Vocês estão entendendo até aqui? Dessa forma era feito o sacrifício no Antigo Testamento. Só que nenhum desses sacrifícios, nenhum desse sangue era suficientemente bom para remover pecado, apenas para cobrir pecado.
Então era feito basicamente assim, camadas e camadas de sangue, cobrindo pecados, mas o pecado ainda estava lá. É como se o pecado estivesse debaixo do tapete. Essa expressão que a gente usa hoje, quando a gente fala assim, ó, vou lançar a sujeira para debaixo do tapete, já ouviu essa expressão? Essa é a expressão do pecado. As pessoas lançavam a expressão por debaixo do tapete, e cada vez o tapete estava vindo, que ali nesse caso, que eu estou dizendo, era o sangue dos animais, mas a sujeira ainda continua lá. Então João, o Batista, quando vê Jesus vindo ao seu encontro para ser batizado por ele, lá no deserto, no Jordão, João levanta a sua voz e declara: eis o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado do mundo. Não é mais um cordeiro que está cobrindo o pecado, é um cordeiro agora que vai remover o pecado. Agora eu quero que você pense de maneira bíblica e pense lá na mente do judeu. Como eles pensam? O judeu estava esperando a vida inteira a redenção dos seus pecados, por isso tanto sacrifício. Agora eles ouvem um homem proclamando, um profeta no deserto, proclamando: esse que está vindo, ele é o Cordeiro de Deus, que não vai apenas cobrir pecado, porque o Cordeiro até ali só cobria, esse aqui vai remover todos os pecados. Irmãos, há dois sentimentos aqui. O primeiro deles é o sentimento de: chegou a nossa salvação, chegou aquele que nós tanto esperávamos. Nós esperávamos por este e ele chegou, e aí nós podemos celebrar, amém? Esse deve ser o nosso sentimento. Agora, nós temos um outro sentimento, o sentimento de: quem é esse que pode remover e perdoar pecados? Nós podemos andar nessas duas linhas, crendo que esse que vem até nós é poderoso para remover todos os nossos pecados, ou nós podemos falar: quem é esse? Será que é tão poderoso assim mesmo? Ele tem mesmo o poder de me mudar, de transformar minha vida? Nós podemos escolher em que área, em que linha a gente quer andar. Eu creio que nós precisamos escolher a primeira. Esse tem todo o poder de remover nossos pecados. Esse tem todo o poder de nos dar uma nova vida. Porque 2 Coríntios 5,17 está escrito que Ele nos deu uma nova vida. As coisas velhas já passaram, Deus fez nova todas as coisas. Você crê nisso? Deus está fazendo nova todas as coisas. Diga amém. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. A palavra Evangelho significa boa notícia. O que boa notícia é essa? A boa notícia é que nós estávamos perdidos e a boa notícia é essa: alguém foi no nosso encontro para nos encontrar. A boa notícia é que nós estávamos presos, então alguém veio ao nosso encontro com as chaves para tirar as algemas que nos prendiam. A boa notícia é essa, que nós estávamos cegos e alguém passou por nós e abriu os nossos olhos para que a gente pudesse ver de novo. Esse é o Evangelho, é uma boa notícia. O Evangelho não é uma má notícia, mas é uma boa notícia para aqueles que creem nela. Porque tem muita gente que não crê na boa notícia. Tem muita gente que vai falar assim: não é uma boa notícia. Mas a boa notícia para nós, a Bíblia diz assim, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pode dizer amém para isso? A mensagem do Evangelho, ela é o poder de Deus para todos nós. O texto que nós lemos, especificamente esses 3 versos, são tão poderosos, que fala assim: e chegada a hora, que hora era essa? A hora da ceia. A hora que dali em diante Jesus passaria aí a cruz e então se entregaria como oferta de sacrifício a nós. Chegando aquela hora, ele se pôs à mesa. Aqui Jesus está no cenáculo, na sua última ceia com os discípulos. E com ele estavam os 12. Agora pensa aí, Jesus sentado à mesa com os 12. E tem uma expressão no verso 15, que está escrito assim, ó: e disse, Jesus dizendo:
desejei muito comer convosco esta Páscoa. Vamos se atentar a isso aqui. Por que Jesus está dizendo, eu desejei ardentemente comer com vocês essa palavra, esta Páscoa, é muito importante no texto. A pergunta é, por que ela é importante? Jesus está no seu último ano do ministério. Lembra que o ministério de Jesus foram 3 anos, ou seja, todos os anos ele havia já comido a Páscoa com os discípulos. Mas aquela Páscoa era a sua última Páscoa. Essa Páscoa não é qualquer Páscoa. Porque todas as Páscoas dessa para trás, elas foram semelhantes à Páscoa que o povo de Israel eles celebraram. A Páscoa estabelecida no Antigo Testamento. Vira e mexe em estações, o povo de Deus sempre celebraram a Páscoa. Foi uma ordenança que o Senhor estabeleceu. Depois que eles saíram do Egito, para entrar diante então do deserto em direção à terra prometida, o Senhor estabeleceu como mandamento perpétuo. Ou seja, vocês vão celebrar essa Páscoa no mês de abril, que era o nosso mês de abril, exatamente nesses meses. Ou seja, essa Páscoa é estabelecida, e Jesus celebrou todas elas com os discípulos, só que esta é diferente. Então Jesus estava esperando por esta Páscoa. E esta Páscoa é esta que Jesus então vai estabelecer a nova aliança. Não é mais a Páscoa anterior, porque a Páscoa do primeiro ano do ministério de Jesus e a Páscoa do segundo ano do ministério de Jesus foram a Páscoa literalmente judaica, normal. Agora aqui, esta Páscoa, ele vai estabelecer o que nós chamamos a nova aliança. Essa aliança que nós precisamos adentrar dentro desse novo pacto que o Senhor estabelece, chamado nova aliança do meu sangue. Deixa eu meditar um pouco com vocês aqui. Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Jesus sabia que dali em diante ele iria para o Getsemane, e depois de Getsemane ele ia enfrentar a cruz. Jesus sabia. Só que, irmãos, existe na lei um princípio. Para o cordeiro ser oferecido no dia da Páscoa, ele precisava ser separado com 10 dias. Eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio. A Páscoa, essa última ceia, não foi uma surpresa para Jesus. Ele está sentado à mesa comendo com os discípulos a ceia normal, o cordeiro normal. Ao ponto, se você ler um pouco a Bíblia, você vai entender que ele manda Pedro e outro discípulo preparar a ceia, lembra? Prepara o lugar do cenáculo. Então, essa Páscoa aqui, essa ceia, é uma ceia totalmente preparada. Não foi algo de surpresa, não foi um jantar à noite escondido. Não foi. Ao ponto que, para o cordeiro ser imolado, quem validaria o cordeiro para a Páscoa, não podia comer a Páscoa em casa. Olha só o que eu estou dizendo. Não poderia pegar o cordeiro no fundo do quintal e falar assim, vamos cear aqui em casa. Nunca foi assim. Precisava levar no templo. O sacerdote então avaliaria o cordeiro e falaria, esse cordeiro está pronto para celebração da Páscoa. 10 dias de separação, 8 dias. Nesses 8 dias, o cordeiro tinha que ficar totalmente isolado para então o abate. Vamos lá, eu não sou churrasqueiro. Alguém aqui já fez carne de cordeiro? Churrasco? Alguém já fez? Ninguém fez aqui? Cordeiro? Cadê? Já fez, mano? Quanto tempo leva para assar um cordeiro? Quanto tempo? Mais aproximadamente. Quanto? Note uma coisa, Jesus está à noite com os discípulos celebrando a ceia, mas a ceia tinha começado. Deixa eu falar uma coisa para você, a ceia nossa não começa quando você vê no culto. Nesse dia aqui a ceia começa quando você acorda, com espírito de adoração, de amor, gratidão. Hoje eu vou sentar à mesa com o Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é pedagógico, está na lei, está nas escrituras, para a gente olhar e falar, nossa, faz todo sentido para a minha vida na nova aliança. Às vezes nós vemos tomar ceia assim, tomar ceia.
Cordeiro levava tempo. A gente não assa um cordeiro, irmãos, em 30 minutos. E às vezes nós perdemos a percepção dessas palavras. Que Jesus está representando, trazendo um grado, dizendo assim, está dizendo, eu sou o cordeiro. Tá, então ele está separado. Jesus sabia que viria para ele. Então ele entra no cenáculo e ele fala assim, gente, eu desejei ardentemente comer esta Páscoa com vocês. Sabe qual é esse desejo, meus irmãos? Esse desejo ardente no coração de Jesus, porque ele sabia que ia ser a sua última reunião com os discípulos. Eu acho que nós poderíamos, de maneira didática, entender que talvez hoje seja a nossa última ceia. Nós celebramos a ceia uma vez por mês. Mas se Jesus estivesse aqui agora, dizendo assim, gente, Will, glória a Deus, se Jesus estivesse aqui, Humberto, Franco, Marlon, eu desejei comer hoje essa ceia com você. Porque eu vou padecer, eu não vou comer mais com vocês. Qual seria a nossa reação? Se você soubesse que essa seria a sua última ceia. O nosso coração precisa estar preparado para isso. O Senhor Jesus, ele acaba trazendo essa reflexão ao coração dos discípulos, assim, como assim? Depois de você padecer? O Senhor nunca falou, nós já celebramos 2 ceias no seu ministério, e o Senhor nunca falou dessa forma. Por que o Senhor está falando assim? Porque seria a última ceia que Jesus comeria com os discípulos aqui. A Bíblia diz assim que ele desejou comer com eles esta Páscoa antes dele padecer. Qual seria esse padecimento? Seria a sua morte. Antes de Jesus ir à cruz, ele senta em uma mesa para celebrar uma ceia. Pastor, o que significa isso para nós hoje? A Páscoa não é apenas o momento do chocolate, nunca foi, na verdade. Não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. A Páscoa não é apenas um jantar. A Páscoa é a celebração de uma nova aliança. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia vai dizer assim que Jesus pega o pão, ele quebra o pão e dá aos discípulos, lembra? Vocês lembram disso? Todas as Páscoas, ou seja, toda a ceia que Jesus ele passou por discípulos, ele comeu do cordeiro. Só que quando ele pega do pão e parte o pão, ele não come do pão. Ele parte o pão e dá aos discípulos. Jesus não bebe do cálice. Ele pega o cálice, dá graças e dá aos discípulos. A pergunta que nós devemos fazer é: por que ele não faz isso agora na nova aliança? Porque até ali ele comeu a Páscoa com os discípulos, fizeram tudo. Mas esta aqui, ele quando pega o pão representando o seu próprio corpo e pega o cálice que é representando o seu próprio sangue, ele não necessariamente bebe e come, mas ele dá. Por quê? Porque o Senhor Jesus, agora na nova aliança, ele não come do seu próprio corpo e ele não bebe do seu próprio sangue. Ele dá a sua vida aos discípulos. Jesus, ele não comeu do seu próprio corpo e Jesus não bebeu do seu próprio sangue. Ele pegou e deu a sua vida, o pão e o cálice aos seus discípulos. Amém? Quando o fundamento da nossa vida está firmado em Jesus, a nossa vida completamente é mudada. Porque agora nós temos a vida de Deus operando em nós. Irmãos, a ceia, ela não é apenas um simbolismo. O próprio apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, assim: porque eu recebi do Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão,
tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos. Depois ele pegou o cálice, fez a mesma coisa e deu aos discípulos. Depois Paulo vai dizer assim, vocês, falando da igreja, devem fazer isso em memória de mim. A narrativa de Paulo citando Jesus. Por que isso? Porque a Bíblia aponta que a última ceia que Jesus vai tomar com os discípulos é no reino de Deus. E então lá no reino, sim, Jesus vai, olha só o que diz verso 16. Porque eu vos digo que não comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. Quando nós entrarmos no reino, sabe o que vai acontecer? Haverá uma celebração. A nossa esperança é que nós entramos no reino de Deus e vamos celebrar isso que o Senhor Jesus deixou estabelecido. Amém? Mas só porque você está tendo você não está pregando com todo o fogo hoje para mim. Eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Nós não estamos comendo qualquer pão e bebendo qualquer cálice. Nós estamos literalmente entrando na verdade bíblica de este é o meu corpo, disse Jesus, e este é o meu sangue, disse Jesus. Isso é verdade espiritual para nós. Então, por intermédio do corpo e do sangue, você pode ser perdoado dos seus pecados. Tu pode ser redimido. Tu pode ser restaurado à comunhão de fato de Deus, com Deus. Tu pode ser transformado. Você não pode, não deve, e não mais haverá um pecado que te domina, porque agora Cristo é o seu Senhor. Você muda, a sua natureza é mudada, porque agora você tem uma natureza divina que opera em você. Eu pregava hoje pela manhã em um culto de Santa Sé no Rio Grande do Sul, e eu falei algumas coisas lá, e uma das coisas que o Senhor ministrou nessa madrugada comigo foi o seguinte: o servo, ele tem o mesmo DNA do seu Senhor? Sim ou não? Vamos lá, gente, sim ou não? Não. O amigo tem o mesmo DNA do seu amigo? Não. Agora o filho tem o mesmo DNA do pai? Ou seja, há em nós, irmãos, verdade. Por isso que Paulo vai falar que em nós opera a natureza divina, e nós carregamos em Cristo o DNA de Deus, irmãos. E no DNA de Deus não opera o pecado. Como nós estamos vivendo muitas vezes longe de Deus e vivendo uma vida normal. E aí temos coragem de sentar na mesa do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui. Não, não é assim. Nunca foi. Existe um lugar mesa para todos, mas para todos que estão arrependidos. Porque Cristo, quando se manifesta na vida de alguém, Ele redime essa pessoa. Ele pagou um alto preço naquela cruz por amor a nós, irmãos. Não pode ser de qualquer jeito. A gente precisa entender o tamanho do sacrifício. O Cordeiro que levou sobre si todos os nossos pecados. Nós aprendemos uma coisa, então: Jesus é eterno. Ele não pecou. A Bíblia diz assim que o salário do pecado é diga, morte. A única forma de Jesus morrer, sabe qual que era? Levando os nossos pecados. Ou seja, o pecado de toda a humanidade caiu sobre Jesus. Agora então, por intermédio do corpo de Cristo, os nossos pecados caíram sobre Ele. Ele tem que morrer. Ele veio para isso. Mas como Ele vai morrer se não peca? Se o salário do pecado é a morte? Jesus nunca pecou. Como Ele vai morrer? A única forma de Jesus cumprir a profecia do Pai que Deus enviou para que Ele morresse era: Ele precisa levar os nossos pecados. Então deixa eu falar uma coisa para você. Todos os seus pecados foram colocados em Jesus. Todos eles. Agora você não pode te remover de lá. A nova vida em Deus, sabe o que traz para nós? A consciência que Cristo levou os nossos pecados. Agora, como a gente pode viver? Irmão, tem crente vivendo uma vida dissoluta e dizendo que ama Jesus. Você não ama, cara. A Bíblia diz assim: você está crucificando de novo o Filho de Deus.
Você não ama. Quando nós começamos a normalizar o pecado na nossa vida, nós estamos sendo déspotas, aliás, apóstatas. A gente está normalizando e pensando que está tudo bem. Não está tudo bem, meus irmãos. O pecado caiu sobre Cristo, e o pecado que caiu sobre Cristo, foi colocado sobre Cristo, levou à morte. Como vou crucificar de novo o meu Senhor? O mundo diz assim, ó, eu lembro uma vez quando o pessoal falou, eu não pedi para Jesus morrer. É lógico que você não pediu, você estava morto já. Ele morreu para te trazer vida. O morto não fala. Você já estava morto. Efésios capítulo 2, verso 1, diz que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. O morto não fala. Agora Ele morreu em nosso favor, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Irmãos, nós não teremos a vida eterna. Todos aqueles que estão em Cristo já têm a vida eterna. Amém? Eu não preciso morrer para ir para a eternidade. Eu já vivo a vida eterna. Pastor, onde você tirou isso, pastor? Jesus disse: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Jesus disse que Ele nos deu vida e vida e abundância. A vida e abundância não é a conta bancária cheia, é a vida eterna. Amém? A vida abundante não é a conta bancária cheia, como os pregadores estão pregando aí. A vida abundante é a vida eterna. É uma vida que é abundante, ou seja, ela nunca se esvai. Porque a vida sem Deus é uma vida finita, mas a vida com Deus é uma vida eterna. O que vai cair nessa terra é apenas o corpo, mas a nossa alma já está viva diante de Deus. Essa é a verdade bíblica, por isso que o crente não tem medo da morte. O crente, você fala assim, ele vai dizer como Paulo disse, para mim o morrer é lucro. O crente é assim, o mundo não, o mundano sabe o que faz? Meu Deus, se eu morrer, o que vai acontecer na minha vida? Meu Deus, se eu morrer, o que vai acontecer? Para onde eu vou? O crente não, irmãos, o crente fala assim, eu vou ser promovido. O crente vai falar assim, glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus tem prazer na morte do justo. Porque a morte do justo, irmãos, é promoção. Você consegue entender? Nós já temos vida. Se você não serve Jesus, se tem alguém aqui que não serve Jesus, você está morto, você está morto. E se você morrer hoje, você vai para o inferno. É verdade, a gente não fala mais do inferno, mas o inferno está na Bíblia. Agora, em Cristo, fala, Cristo, nós temos vida. Vida. E vida abundante. Uma vida maravilhosa. Esta Páscoa é a nova Páscoa, a nova aliança. E nesse lugar Jesus então estabelece aquilo que ele chama de uma nova aliança do sangue. No Antigo Testamento a aliança ela foi feita para honrar os compromissos que o Senhor havia colocado para o povo de Deus. Então o povo precisava fazer religiosamente todo o ritual, cerimonialmente, para cumprir a aliança. Na nova aliança não muda não, irmãos. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Só que agora nossa cerimônia muda. Não é mais sobre um cordeiro apresentado, agora é sobre fazer em memória de Cristo. Ele disse, façam isso em memória de mim. E ele fala assim, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós vamos sentar à mesa do Senhor hoje com esse entendimento, porque Jesus, Ele levou os nossos pecados. E se você, irmãos, tem consciência, se a sua consciência pesa sobre qualquer tipo de pecado, você precisa de perdão. E entender que o sacrifício de Cristo é o suficiente para remover esse pecado da sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes nós pensamos que o pecado é apenas cometido. Nós pensamos muitas vezes que, não pastor, eu não roubo, eu não mato, está tudo certo, eu vou na igreja. Eu nem vou falar do dízimo porque os irmãos pararam de fazer isso. Mas antigamente eu dou dízimo, eu não roubo, eu não mato, está tudo bem. Não é assim.
Porque o pecado não está apenas no fazer, está na consciência. E sabe o que o Senhor nos livra? Dessa consciência pesada do pecado. Irmãos, isso é uma loucura. Deixa eu falar uma coisa pra você. Mesma coisa, assim, ó, você colocar um espelho e o seu eu aponta para você e fala assim, ó, você é um pecador. Aí o homem espiritual que habita em você, conforme está escrito, diz assim, eu sou redimido. O espelho grita para você, você é pecador. Aí você fala, eu sou pecador desgramado, meu Deus. Mas o seu homem interior grita para você dentro de você, Cristo redimiu você. Você vai crer em quê? A consciência de Deus, Ele nos redimiu. Irmãos, é a coisa mais poderosa que tem. Você quer conhecer um homem feliz? É um homem que tem a consciência limpa diante de Deus. Ele crê no sacrifício salvífico de Cristo e fala, Jesus me perdoou, me redimiu. Eu vivo uma vida agora diante de Deus. Não tem mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não anda mais segundo a lei, mas que anda segundo o Espírito. Não há mais condenação. Quer encontrar uma mulher feliz, que está com um sorriso no rosto, é uma mulher consciente que ela foi redimida. O coração alegre formoseia o... Tem gente feia por fora porque o coração está podre por dentro. Sabe, tem homens lindos, mulheres lindas. Quando você olha assim, você fala, nossa, que mulher feia. Mas ela não é feia na estética, ela é feia porque o coração está feio. E o coração amargurado, feio, cheio de pecado, não adianta, você pode colocar botox, colocar a linguiça como o John fala, assim, você pode ficar, enxutar, levantar o peito, para um bumbum, pode fazer tudo, irmão. Com o pecado está em você, já era. Você é horrível, não tem formosura em você. Agora, é aquelas irmãs, quando você conversa, o rosto dela brilha. Vocês podem se arrumar, irmãos, está tudo certo, né? Irmãos também podem se arrumar. Só que tem um brilho que não vem da maquiagem. Tem um brilho nos olhos, tem algo assim que você fala, meu Deus, a pessoa está cheia do Espírito Santo. A gente pode ocultar isso diante dos homens, mas diante de Deus a gente sabe. A consciência pode correr de mim. Você pode enganar o John, o pastor, o Will, enganar seu pai, seu marido, você pode enganar sua esposa, seu filho, você pode enganar tudo, mas você não pode fugir de você. Eu nem usei Deus, você não pode fugir de você. Você não consegue fugir de você. Você pode criar narrativa dizendo, não, está tudo bem. Eu lembro uma vez que eu estava evangelizando um rapaz, um cabeludão, bem na praça aqui. E ele falou, não, está tudo certo minha vida, cara. Eu falei, cara, Jesus te ama, Ele quer transformar a sua... Não, está tudo certo, eu estou bem demais. Eu falei, sério, cara, que bom que você está bem, né? Que bom, deixa eu te falar uma coisa. Dentro dos seus pensamentos aí da sua cachola, quantas vezes você já pensou assim, tipo, eu vou tirar minha vida? Aí eu vi que a expressão dele mudou. Eu falei, eita, peguei. E como tu sabe? Eu falei, cara, não tem vida aí. Você pode enganar todo mundo, mas aí dentro está zoado. Está zoado. Você pode bancar o fortão lá de fora, você pode falar que está tudo bem, mas aí dentro está ruim. Você pode fugir de tudo, você pode... Irmão, você pode fazer tudo, mas você não pode fugir daí. E sabe que o sacrifício que Jesus faz nos livra de nós mesmos. Nos livra dessa consciência pesada. Nos livra desse peso. Só por intermédio de Jesus, não é pelas suas habilidades, é só por intermédio do sacrifício de Cristo. Quando Jesus sobe ao cenáculo para celebrar a ceia, a sua última ceia, aqui, Ele vai estabelecer assim, eu não vou comer mais com vocês,
até que ela se cumpra no reino de meu Pai. Vamos lá. A Bíblia diz assim que tinha 12 sentados à mesa. Amém? Só que um era o traidor. E a Bíblia fala que ele foi pelo caminho de morte. Tem pessoas que falam assim: ah, mas se Judas se arrependeu no último instante. Não, irmão, não tem isso. Ele era o filho da perdição. Judas foi para o inferno, em ponto final, acabou. Credo, pastor, a Bíblia diz. A gente quer fazer manobra teológica. Não, ele é filho da perdição, está perdido, acabou. E a gente não pode brincar com isso. Só que Jesus, quando liberou essa palavra, não liberou para 11, ele liberou para os 12. O que eu quero dizer com isso? É que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas você precisa escolher se você vai querer ser salvo ou não. A graça de Deus foi salvadora, manifestada a todos os homens. O pecado, o sacrifício salvífico de Jesus remove o pecado de todo mundo. Amém? Mas ele só tem efeito no coração daqueles que o recebem. Em João, por favor, coloca para mim João capítulo 1, verso 12. Põe o verso 11. Eu quero acabar aqui com vocês. João capítulo 1, verso 11 e 12. Veio para o que era seu. Esse texto aqui é a narrativa de João dizendo que Jesus veio para o seu povo. Então Jesus veio para o que era seu. Amém? Ficou claro? Se era dele, era dele. Mas assim, ó. Mas os seus não receberam. O sacrifício de Jesus é para todos. Amém? Para todos. Tem poder. O sacrifício de Cristo tem poder de remover o pecado do mundo. Literalmente. Mas, verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele veio para que era seu, mas você precisa receber. O poder de Jesus está disponível para todos, mas se você não crer e não receber, não vai ter efeito na sua vida. Essa é a verdade. Tu precisa se entregar a essa verdade bíblica e entender que você precisa parar de enganar-se a si mesmo pensando que você é crente e não é. Você precisa receber Jesus. Você precisa parar de se enganar e fazer. Você fez da igreja o seu clube social por muito tempo, mas a igreja não é um clube social, a igreja é a família de Deus, a família dos redimidos. Você tem que parar de se enganar. Ah, porque um dia eu servi a Deus, eu fiz isso, não sei o que, fez e agora? E agora? Será que você se entregou de fato? Porque, irmão, não é uma oração que eu fiz lá em 2003 que valida a minha vida, é meu dia a dia, é de glória em glória. Amém, irmão? Vocês estão aqui? É a gente viver diariamente. O sacrifício de Cristo foi oferecido uma vez por todas. Hebreus vai dizer isso. Por nós não precisa mais de sacrifício. Só que esse sacrifício nos afeta diariamente. O sangue de Jesus, ele remove todos os nossos pecados. Os pecados que eu cometi, os pecados que eu cometerei, todos eles, Jesus, ele tem poder de remover todos os pecados. Você precisa receber isso. Porque se não há recebimento, não adianta Jesus vir para você. Você rejeitou? Como os judeus rejeitaram. A verdade nua e crua é essa. As nossas famílias sendo salvas, nossa vida sendo transformada, a gente precisa receber Jesus. E receber Jesus, deixa eu falar uma coisa para você. Não é fazer uma oração: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Inscreve meu nome no livro da vida e apaga meu nome do livro da morte. Não é isso. Receber a disposição de estender a mão e falar: eu te quero na minha vida. Tem pessoas que fizeram uma oração e saíram daqui e foram para a vida bandida de novo. E a gente entregou a vida para Jesus, batizou, não mudou nada, tomou um banho de água, não mudou de vida. Não, mas agora, meu Deus, que lindo, a igreja está crescendo, olha, 1000 batismos não, 1000 banhos. Porque o batismo, Romanos 5 diz que é sepultamento.
Sepulta, sabe o que é sepultar? Morre e nasce uma nova vida. Se não tem nova vida, não é sepultamento. Amém, irmãos? As verdades bíblicas precisam mexer com a gente. Ou nós vamos nos enganar dizendo que está tudo bem? Não está tudo bem, não. Essa cara, é verdade. A gente precisa morrer. Porque a Bíblia diz: se formos sepultados em Cristo, é certo que com Ele ressurgimos. Agora é uma nova vida. O poder de Cristo, o poder do Evangelho, o poder da cruz, tem o poder de nos afetar diariamente. Se você não receber, você vai ter informação do sacrifício, mas não será transformado por ele. Se você não receber o sacrifício de Cristo e entender que Ele é capaz de renovar a sua esperança, renovar o seu vigor, de perdoar os seus pecados, de remover a consciência do pecado, esse peso da consciência, e você viver livre para Deus. Porque a Bíblia diz assim, que agora, no livro de Romanos e também no livro de Efésios, nós temos paz com Deus. Já não há mais nenhuma condenação estendida a nós, porque agora permanecemos firmes em Cristo. E Satanás não tem poder nenhum de nos acusar. Sabe uma coisa que aconteceu, e eu sempre reflito nisso? Satanás, Júnior, sabe o que ele faz sempre? Vem lembrar dos meus pecados. Você era isso. Eu falo: eu era, você acertou. Acertou, miserável. Satanás é especialista em jogar seus pecados na sua cara. Mas quando você tem consciência do sacrifício de Jesus, isso não tem poder de afetar mais. Eu falo: cara, as pessoas podem falar: mas você era. Eu falo: verdade, cara. Você quer que minha ficha corrida? Eu te dou ela. Mas eu não sou mais, porque agora eu tenho uma nova vida. Irmão, só por meio de Cristo isso. Só por meio de Jesus. Sabe o meu convite a vocês hoje, irmãos? É a gente receber esse sacrifício e entender que precisamos viver baseado nele. Porque agora, a partir de Jesus, Jesus está dizendo: eu só vou comer uma nova ceia com vocês no reino. No reino. Enquanto isso, nós vamos celebrar até que Ele venha. Mas a ceia, isso aqui é ensaio para aquilo que vai acontecer na eternidade. E eu quero te ver lá. Talvez Pedro olhou e falou para Judas: ó, Judas, a gente vai comer uma ceia no reino do nosso Senhor. Imagina João: oh, meu amado Judas, nós vamos estar juntos. Mas Judas não entrou, irmãos. Eu quero te ver no reino. Eu quero te ver ao nosso lado, sentar na mesa do banquete do Senhor, para celebrarmos esse dia que Ele deixou estabelecido para todos nós. Amém? Você pode ficar sentado. Eu vou pedir para os irmãos virem aqui. Nós vamos servir a ceia para você.